o juiz Mário Márcio, eu estou respondendo pela unidade, tá? E vou conduzir essa audiência. Eu vejo aqui o doutor Rafael Sturari, é isso? Isso, excelência. O senhor representa quem, doutor? A Ré. Corredor logística. Exatamente. E aí, quem que está acompanhando o senhor? É o pessoal que está em uma sala que está identificada como Tegran, são as 3 testemunhas. Tegran, ok. Tá. Esse Tegran, ele é é o que funciona aqui no Maranhão, é? Isso, exatamente. Tá. E a KBP? Doutor Tiago, é isso? Isso, excelência. Tá, ok. Doutores, essa audiência foi designada para ouvir testemunhas, né, das partes. Só que eu estava estudando o processo ontem e eu vi que envolve uma discussão sobre um contrato de aluguel de máquina que teria desandado em função de problemas no equipamento, não é isso? Essa não é a alegação inicial? Ou a defesa, não me recordo. É a alegação inicial. Como? Gira em torno... Posso falar? Pode. Gira em torno do mau uso da máquina pelo locatário. Tá. Doutores, veja só. Por que eu estou perguntando isso? Me parece que é um equipamento grande, portanto, complexo, né? Que deve ter tido uma avaliação de entrega, uma avaliação de recebimento, etc. Qual é o sentido dessas testemunhas? Só para eu compreender. Porque como eu disse, eu estou aqui passando, eu não conheço a fundo o processo. Do que se trata efetivamente as testemunhas? Tá. No caso do autor, excelência, as testemunhas apresentadas... Agora, sim, só um pouquinho, doutor. César, exclui as testemunhas, por favor. Deixa as testemunhas sem ouvir, tá? Sim. Pode falar, doutor. Só um instante, vou escolher outra testemunha. As testemunhas ainda estão na sala, excelência. Como? As testemunhas ainda estão na sala. Não, já tirei. Não, já tirou, não estou mais aparecendo. Pois não, doutor. Ainda está aparecendo aqui para mim, excelência, José Júnior. Na sala do Tegran tem 3 testemunhos do doutor Rafael, é isso? Isso, excelência. Sim, pronto, agora sim, excelência. No caso do autor, as testemunhas arroladas são mecânicos, né, que já trabalharam na autorizada do fabricante aqui no Maranhão, e são pessoas que têm um conhecimento técnico que pode demonstrar como se deu o uso dessa máquina dentro das células, dentro do ambiente lá do locatário. Tá? Ok, só vou fazer uma pergunta. Essas pessoas acompanharam essa prestação de serviço? Sim, uma delas foi a pessoa que foi lá no dia pela manhã que a máquina apresentou problema, e a outra foi a pessoa responsável pela elaboração do laudo técnico. E as suas, doutor Rafael? Excelência, a alegação central, né, da autora não é referente aos problemas na máquina em si. É que esses problemas teriam sido notificados por meio de alertas sonoros e visuais durante a operação da máquina e que esses alertas teriam sido ignorados por horas. Então, nós arrolamos como testemunha as 3 pessoas que operaram essa máquina durante o tempo que ela teve em operação. Tá, perfeito. Então, tudo bem. Eu já consegui me situar. Nós vamos fazer o seguinte, doutor. Nós vamos ouvir... São quantas testemunhas do autor? 2. São 2 testemunhas do autor. Nós vamos ouvir as testemunhas sem problema algum. Agora eu queria fazer um pedido aos senhores. Que façam perguntas objetivas, que não construam um raciocínio para depois perguntar. Tá? Vamos só fazer perguntas objetivas, sobretudo porque é uma questão técnica. Ok? Então vamos lá. Eu pediria que as testemunhas ficassem separadas. Não sei como vocês vão operacionalizar isso aí.
No nosso caso, Excelência, elas já estão separadas. Uma está, inclusive, em outra cidade e a outra testemunha está em outra sala. No nosso caso, Excelência, as testemunhas já foram avisadas que é assim que funciona. Eu pedi para que as duas saiam da sala enquanto a outra estiver testemunhando e fique só uma pessoa na sala durante o testemunho. Perfeito. Então, vamos lá. Audiência de instrução do processo 0806744, dígito 87.2021, autora KBP da Silva, requerido Corredor Logística e Infraestrutura SA. Passa-se, então, a ouvir a primeira testemunha da companhia requerente. Pode inserir, César. Tá, doutores? Doutor Tiago, ela precisa solicitar a entrada. Isso, exatamente. Isso, pronto. Ok. Doutor José, o senhor me ouve? Estou ouvindo. Bom dia. Senhor José, eu quero que o senhor diga seu nome e sua qualificação completa, por favor. Meu nome é José de Souza Júnior, eu sou técnico mecatrônico, trabalho com equipamentos pesados. Qual o seu endereço e o CPF, por favor? Endereço Rua São Benedito, número 14, Vila Sarney, CPF 508-673-00310. Ok. O senhor tem vínculo comercial ou empregatício com alguma das companhias em disputa, com uma das empresas em disputa? Não. O senhor presta serviço para alguma delas? Presto serviço. Para qual delas? KB. É a altura, né? Ok. Isso. Senhor José, é o seguinte, o senhor vai prestar depoimento como testemunha do juízo, tá? Indicada pelo autor, e o senhor precisa do compromisso de dizer a verdade sobre o que souber. Pode ser? Okay. Fique à vontade para prestar depoimento? Com alguma das partes? Não. Não. Ok. O senhor responde que souber ou lembrar. Se não souber ou não lembrar, me avisa, tá? Ok. Para que o senhor não acabe respondendo por crime de falso testemunho, ok? Ok. Eu queria só entender uma coisa. O senhor conhece essa máquina que está tratada no processo? O senhor já prestou serviço nela? Conheço, sim, conheço o equipamento. Já trabalhei no concessionário desse tipo de equipamento e prestar serviço para a cadeia. Mas essa máquina específica que está tratada aqui no processo, alguma vez o senhor fez reparos nela? Não, nesse equipamento não. Não? É um equipamento novo. É um equipamento novo. Então, se ela deu problema quando estava alocada para a corredor logística, o senhor não sabe dizer? Não, eu não entendi a pergunta. Se ela... Essa empresa, o senhor já prestou, alguma vez o senhor consertou essa máquina? Esse equipamento, no processo, não. Esse mesmo processo, não. O senhor tem Só depois que deu problema lá dentro da Terra. Excelência, só um esclarecimento. O senhor José Júnior, ele trabalha na manutenção dos equipamentos, ele conhece bem esse equipamento. Só para concluir, assim, por favor. Ele não trabalhou especificamente nesta máquina, mas ele foi o mecânico responsável, foi o mecânico que a empresa levou para fazer o diagnóstico da máquina. Só que como era uma situação que envolvia uma certa complexidade, a empresa levou a máquina para autorizar. Não, ok, é onde eu quero chegar. Vamos deixar ele responder. Sim, senhor José. Então, eu quero saber o seguinte, vou usar uma expressão bem simples. O senhor folgou ou apertou algum parafuso dessa máquina? O senhor fez alguma análise dessa máquina? Essa é a experiência aqui do processo? E sim. No dia um dia depois do problema, na segunda-feira, o seu Gilmar, que é um dos proprietários da KB, me acionou. Eu fui até o equipamento com ele me disse que tinha um vazamento no equipamento. Eu identifiquei o vazamento e retirei esse vazamento para que a gente pudesse funcionar a máquina para saber se tinha algum outro problema. Ok. A máquina funcionou? A máquina funcionou, mas apresentou um problema interno do motor. O que é um problema interno? O senhor sabe dizer qual foi? O senhor que diagnosticou ao final, não? A máquina fumaçou muito e fez um barulho, um barulho diferente no motor, como o motor estivesse batendo. Ok. E o que foi feito depois disso?
o cliente embarcou a máquina, vou embarcar e levou para a concessionária. Por orientação sua? Por orientação minha e partiu logo dele, que disse, não, uma máquina, então, como está nova, uma máquina ainda com pouco tempo de uso. Especificamente, qual foi o problema que o senhor detectou e corrigiu para a máquina funcionar? Quando eu cheguei no equipamento, ele estava com vazamento de água, de óleo, e eu identifiquei que ela pegou um superaquecimento. Então, isso aí gerou desgaste nas juntas, onde passa a água do motor e uma junta que passa o óleo. E também a vareta, onde fica a vareta de nível de óleo, que era um tubo plástico, também estava derretido, devido a alta temperatura. Ok. Quando o senhor ligou essa máquina pela primeira vez, que ela não funcionou, o senhor fez esse primeiro reparo, havia algum bip sonoro, alguma coisa? Quando eu funcionei a primeira vez, porque o equipamento, depois que passa o evento, ela não resista. Depois que eu funcionei o motor, ela gerou a mensagem assim, de baixa pressão de óleo do motor. Bom, mas aí, se foi um problema de baixa pressão no motor, então aquele vazamento que o senhor tinha corrigido não tinha sido corrigido? Não. O problema de baixa pressão de óleo do motor, depois que a gente corrigiu o problema, que a gente precisou para poder funcionar o equipamento para saber se tinha mais algum outro problema no equipamento, foi que ela apresentou essa baixa pressão, devido já ter dado problema interno no motor. Tá. O senhor observou, quando assim que chegou no primeiro momento da máquina, antes de tentar ligá-la, se havia um painel funcionando, aquele painel, não sei se digital ou analógico, que estava funcionando? O painel dela é digital e estava funcionando normalmente. Estava funcionando normalmente. Ele tem indicadores de como é que chama? Temperatura, mas ponteirinho, ele tem daqueles também? Ele tem um indicador de temperatura em ponteiro, ele sinaliza em ponteiro, sinaliza em luz LED e mensagem no display. Estava tudo normal? Tudo normal. Não tinha nenhuma mensagem de avaria? No momento que eu liguei a máquina, não, porque quando você desliga, ela meio que limpa aquelas mensagens e quando você funciona, que ela capta novamente a mensagem, que ela volta. Mas quando a gente coloca o computador, que essas máquinas são eletrônicas, essas mensagens ficam gravadas na memória do equipamento. E eu vi que tinha registros. Mas isso no momento que isso fez o atendimento presencial, ok? Isso, no primeiro atendimento. Após a máquina ter sido levada pelo seu cliente para a concessionária, o senhor teve mais algum contato com ela? Não. O senhor sabe o que aconteceu depois que ela foi levada? Bom, aí provavelmente eles retiraram o motor fora. Não. O senhor sabe ou não sabe? O senhor sabe? Não sei. Ok. Então, resumindo, o senhor foi chamado, detectou um problema de vazamento, corrigiu, continuou, voltou a funcionar, mas depois deu outras mensagens de erro. Outras mensagens, outras falhas. Mais uma pergunta. Os problemas que o senhor detectou, corrigiu, e os outros que se apresentaram depois, eles impedem o bom funcionamento e, portanto, o uso da máquina? Impediram naquele momento? Sim. Perfeito. Tá bom, então. Doutor, Tiago. Não. Só para deixar a situação um pouco mais esclarecida, Excelência, eu queria fazer só algumas perguntas poucas para o Júnior. Júnior, quando você chegou lá se não me engano, era na segunda-feira, né? Quando você chegou lá na segunda-feira, a correção que você fez na máquina foi para ela voltar a trabalhar normalmente? Ou foi mais alguma coisa de meio que o linguajamento sorrateiro tirar do prego? Quando eu cheguei no equipamento, até o momento a informação que tinha que era só vazamento. Se fosse só o vazamento, ela voltaria a trabalhar normalmente. Mas quando a gente pôde funcionar e que apareceu os outros problemas de fumaça e barulho no motor, aí ela já não teria mais condição de trabalhar. Mas se fosse só questão de vazamento, que a gente teria retirado, os vazamentos, ela voltaria a trabalhar normal. Então, assim, após essa pequena, como é que eu me digo, essa pequena intervenção na máquina para que ela voltasse a funcionar, qual foi a conclusão final que você teve com relação a isso? Com relação à questão da complexidade do dano? Como eu falei,
Quando eu cheguei, que eu desmontei até chegar ao vazamento, que eu identifiquei peças com um desgaste muito grande devido à alta temperatura, eu até avisei o Gilmar, essa máquina ela esquentou muito, então vamos funcionar para a gente ver até a que ponto isso afetou em algum outro componente, porque antes de funcionar eu não consigo ter um outro diagnóstico, eu estou vendo fisicamente o vazamento, agora algum outro problema eu conseguiria identificar antes de funcionar o equipamento. Esse equipamento, esse aquecimento, é um aquecimento dentro da normalidade ou não? Não, não é normal. No nível das avarias que você verificou, é um equipamento que pode voltar a funcionar imediatamente ou não? A intervenção tem que ser mais complexa ou não? Ele respondeu que o reparo que ele fez seria suficiente para voltar a funcionar, mas que apresentou um outro, já respondeu. Sim, excelente. Mas é porque é o seguinte, o que acontece? Ele foi chamado porque foi dito que era um vazamento. Então, ele foi lá imaginando que seria corrigido o vazamento e que seria a máquina voltar a funcionar. Só que, chegando lá, viu que a avaria da máquina foi muito mais complexa. Não, veja, doutor, mas olha só, aí a Vossa Excelência está construindo um raciocínio. Como eu disse, ele respondeu que detectou o vazamento e que o corrigiu. E que quando a máquina funcionou, apresentou outro problema que levou até a concessionária. Porque aí, mais que isso, ele vai ter que dar a opinião dele. Aí eu não posso concordar. Tudo bem, mas consiga objetivamente, vai. Não, era mais isso. Só uma conclusão, no nosso linguagem assim, um pouco mais corriqueiro. A máquina, ela bateu no motor ou não? Como é que se diria isso, Júnior? Devido a um superaquecimento, ela pode perder pressão de óleo, vazou a água do motor, então isso gera um superaquecimento interno do motor. Então, ela perde pressão de lubrificação, teve um vazamento de óleo também, ela ficou com baixo nível de óleo no motor, isso gera um desgaste interno. O superaquecimento pode acontecer por um problema no equipamento, um mangote de água, um radiador que furou, mas também pode acontecer por um problema externo, um entupimento de radiador, um trabalho confinado por muito tempo, que o equipamento não é... muitas vezes você tem que trabalhar um tempo em serviço confinado e voltar a atrapalhar porque não tem ventilação suficiente. Então, tem várias causas aí que pode ter ocasionado. Desde um problema no equipamento a um problema externo. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigado. Doutor Rafael. Obrigado, Excelência. Bom dia, senhor José. Bom dia. O senhor disse que quando ligou o equipamento já apareceu uma mensagem de baixa pressão de óleo no motor, é isso, certo? Isso. Essa mensagem, ela gera um alerta sonoro? Toda mensagem que o equipamento envia para o operador através do painel, ela gera um sinal sonoro e uma luz de advertência. Pode ser uma luz amarela, que é para ele já ficar atento, que é um problema não tão grave, e uma advertência vermelha, ou uma advertência vermelha. E quando o senhor ligou, então, o senhor recebeu essas duas advertências, uma luminosa e um sonoro? E um sonoro. E uma mensagem no painel. Também aparece uma mensagem escrita, baixa pressão. E isso é fácil de identificar. Um operador de máquina experiente veria isso facilmente. É fácil de identificar. Tá? É bem visível. Aquilo ali é o painel que é do operador, para ele receber as informações do equipamento. E esse sinal sonoro ele é bem alto. Se a máquina estiver ligada, dá para ouvir tranquilamente. Desde que ele não esteja usando fone, abafador, mas ele é um sinal bem que incomoda bastante. É justamente o objetivo é esse, incomodar o operador para que ele faça alguma coisa. Entendi. É só isso, Excelência. Obrigado, senhor José. Nada mais? Ok. Nada mais. Encerra-se então o depoimento da primeira testemunha, senhor José Júnior. Muito obrigado, senhor José. Tenha um bom dia. Nada, bom dia.
Agora, tem mais uma, doutor Tiago? Tem sim, excelência. Jefferson. Pode pedir para entrar, por favor. Doutor Rafael, o senhor fala de onde? São Paulo, excelência. Tá Frio, passando frio. Frio. Chegou o frio ontem. Uma tristeza, tanta gente na rua passando frio, né, rapaz? Isso é difícil mesmo, excelência. Ontem morreu um morador de rua de frio. Eu vi. Já depoimento da segunda testemunha da requerente KBP da Silva. Seu Jefferson Nascimento Souza? Bom dia, correto. Bom dia, seu Jefferson. Fale um pouquinho mais perto, por favor, que está abaixo do seu som, tá? Me dê sua qualificação completa, por favor. Sou técnico em mecatrônica, tá? Moro aqui em Fortaleza, Ceará. Seu endereço e seu CPF, por favor. Aproxime mais o microfone, tá? Rua José Cavalcante Sobrinho, número 120, bloco 4, apartamento 508, bairro Messejana, Fortaleza, Ceará. Seu CPF. CPF 600-359-823-90. Ok. Seu Jefferson, o senhor tem vínculo com alguma das partes? Não. Nenhum? Nem empregatício, nem comercial? Nenhum. Ok. Então o senhor vai prestar depoimento como testemunha, tá? Ok. Com o compromisso de falar a verdade, sob pena de responder o falso testemunho. Ok? Ok. Diga uma coisa, bem objetivamente, o que é que o senhor sabe sobre essa máquina que está sendo discutida aqui no processo? O senhor teve contato com ela alguma vez? Tive contato na entrega técnica como técnico responsável, né, na região, como gerente de serviço na época, na Entreposto. E no dia do ocorrido, né, eu fiz uma visita, não no dia, mas na segunda seguinte, eu fiz uma visita para verificar o equipamento de forma geral, não como técnico, mas coordenador de serviço da área, né, e para fazer um levantamento inicial do que teria acontecido com o equipamento. Mas deixa eu entender uma coisa, o senhor se referiu aí a Entreposto. A Entreposto, se bem me lembro, é a concessionária que vende esses implementos. Antigo. Isso. Uma concessionária antiga que foi revendida, né? A bandeira foi revendida, e a atual é a Tracbel, a qual... Mas essa entrega que o senhor falou que presenciou foi o equipamento 0 quilômetro? 0 quilômetro. Para quem foi entregue? Foi entregue para o proprietário e o operador na época. É o seu Bruno aqui que está aparecendo na tela? Foi o pai dele. O pai dele. Ok. Mas aí o senhor disse que o senhor teve algum contato com a Corredor Logística? Não. E o senhor falou que uma semana depois foi chamado para... Não, uma semana não. A segunda seguinte, que foi no final de semana que aconteceu a falha, e na segunda-feira eu fui no equipamento. Então o problema que está relatado aqui no processo, ele aconteceu com a máquina recém-entregue. Não. O senhor havia me perguntado os momentos que eu tive contato com o equipamento. Ok. O primeiro foi com equipamento novo, entregue há mais de um ano da falha, e o seguinte foi no dia da falha que aconteceu, tá? Perfeito. Então o equipamento já tinha muitas horas de uso. Já tem próximo de 2.000 horas. Quem chamou foi o pai do Bruno? Correto. E aí eu vi a máquina onde? Não entendi. O senhor foi ver a máquina onde? Lá no Porto. E aí? O que o senhor constatou? Quando eu cheguei no equipamento, ele estava parado já, tá? E vários códigos de falha aparentes no painel. E visivelmente baixo nível do óleo do motor, baixo nível do líquido refrigerante, que possibilitava a máquina de funcionar, tá? Havia algum outro profissional com o senhor? Da Tracbel existia uma pessoa comigo, que era o representante de peça, que estava comigo, Gustavo, e o vendedor de máquinas, o Janilson. Ok, mas o senhor... Da parte do local lá de trabalho, não,
acredito, não lembro se tinha alguém comigo. O senhor fez alguma intervenção nesse equipamento? Não, nenhuma. O senhor só olhou? Só inspeção visual do equipamento. O senhor ligou? Eu tentei ligar? Não. Mas chegou pelo menos a acionar a bateria de modo que acendesse os painéis? Sim, acendi os painéis e aí onde apresentou várias falhas ativas no painel. E em seguida eu fui fazer a inspeção inicial de funcionamento, né? Verificação de níveis. E aí eu constei que não tinha condições de funcionar o equipamento. Ok. Esses alertas que o painel estava apresentando, eles eram mensagens escritas, sonoras, luminosas? Sonoras, escritas e luminosas. Quais eram? O senhor se recorda? Deixa eu ver se eu me recordo de algum aqui, mas baixo nível do refrigerante, esse era vermelho, e textual, e sonoro e visual, com alerta vermelho. Tinha baixo nível do lubrificante, do óleo do motor, e vários outros códigos da parte elétrica. E por que o senhor não funcionou o motor? Porque eu não tinha óleo para completar lá no momento e também não tinha os fluidos corretos para funcionar o equipamento para a partida, né? Tá, mas essa constatação de fluido baixo, de baixo óleo, o senhor fez visualmente na vareta, nas mangueiras, ou foi através do painel? Tinha mensagem no painel e visualmente também, quando eu puxei a vareta, não tinha óleo. Ok, aí o que após constatar que não havia esses insumos aí para fazer a máquina funcionar, o que o senhor fez? O senhor viu? Não escutei não. Após constatar que essas mensagens de erro e que não havia óleo e nem fluido, o senhor fez o quê? Oi, seu Jefferson. Pronto, agora voltou. Tá, ok. O senhor disse que constatou lá os sinais sonoros e luminosos e por isso não ligou a máquina, certo? Qual foi a sua conduta e o que foi feito com a máquina? Não, eu na posição de técnico, né, que de minha formação, eu falei que era necessário a reposição dos fluidos, do funcionamento do equipamento e remoção para a oficina para fazer uma verificação melhor. E aí assim foi feito? Assim Sim. Foi feito. Depois disso, depois que o senhor deixou o local onde a máquina estava, o senhor teve mais algum contato com ela? O contato que eu tive foi quando ela chegou na oficina do concessionário e foi entregue aos técnicos lá para fazer o orçamento. Mas o senhor sabe qual foi o orçamento, se foi reparado, se foi pago? Não sei porque eu deixei o equipamento lá na oficina e voltei à minha base aqui em Fortaleza. Tá, então o senhor não saberia dizer qual foi o diagnóstico final do problema? Olha, eu vi o orçamento de desmontagem, né? Mas não acompanhei a desmontagem, mas vi o orçamento que seria necessário o recondicionamento total do equipamento, do motor ou a substituição por um novo. Isso significa dizer, em termos leigos, que o motor bateu, é isso? Correto. Tá. Só mais uma pergunta. Doutor Tiago, me lembre, por favor, como é o nome da sua primeira testemunha? José Júnior. Isso, José Júnior, excelência. Jefferson, só mais uma pergunta. O senhor conhece o seu José Júnior? Conheço. O senhor esteve com ele em algum momento perto dessa máquina ou tratou do assunto? Não? Perfeito. Doutor Tiago. Jefferson, existe um parecer sobre incidente. Quem foi o responsável por este parecer? Foi eu. Eu fiz, elaborei e assinei. Tá. Como é o procedimento para a feitura para a criação desse parecer? Você tira que tipo de parâmetro? Na realidade, assim, são várias fontes. Porém, assim, na análise inicial, após a reclamação do cliente, é feita uma análise de se existe uma falha do produto, né?
Tendo esta falha do produto, a gente vai analisar a causa. E nessa causa analisada, eu peguei a informação mais rápida, que era da informação do satélite do equipamento, que ela tem essa informação de comunicação com o satélite, onde ela me diz o que houve com o equipamento. Ela monitora ali 24 horas o equipamento. É onde eu extraí as informações e que lá estava descrito a quantidade de horas trabalhadas e o que ocorreu durante essas horas. Né? Foi Entendi. para esse laudo aí. Para você ter acesso a essas informações via satélite, você precisa estar do lado da máquina? Não precisa. Como é que é feito esse tipo de transmissão dessas informações? Olha, são por dois tipos. Tem a satélite, que é feito por uma controladora do equipamento, que comunica com o satélite, e outra por GSM, né? O mais rápido sendo o satélite. E aí eu entro no portal onde a máquina está cadastrada com o seu número de série, e nisso esse portal ele se comunica com o equipamento e me transfere as informações. Ah, entendi. E quais são os tipos de informação que você consegue pegar lá? Eu consigo pegar as falhas existentes no painel, no equipamento, ativas, consigo ver informações de horas trabalhadas, perímetro, localização, nível de combustível e se o motor está ligado, está desligado. É isso que eu consigo ver, fazer o controle. Entendi. Isso daí é um sistema que tem no equipamento e essas informações vão direto para a autorizada, é isso? Isso. As informações vão para o portal que a autorizada tem o acesso. Esse portal é mantido pelo fabricante, é isso? É mantido pelo fabricante. Certo. Aí a autorizada, por ser autorizada, tem acesso às informações. Isso. Não só desse equipamento, mas como todos os da região. Entendi. E com base nesse relatório apresentado, qual foi a sua conclusão? Como eu falei, a gente analisa se é uma falha do equipamento. Né? O equipamento ele é montado com várias controladoras, com tipos de informação, com cabos de dados, e essas informações são que baseiam a gente, como técnico, como concessionária, né? E que baseiam a fábrica a dar uma garantia ou não da falha. Então, nesse caso, a falha ela foi causada, né? No relatório tem lá que apareceu a falha de alta temperatura do líquido refrigerante. Pode ser uma falha do equipamento, mas a causa é essa que não foi uma falha de produto do equipamento, foi a falha causada que, pelo visto do equipamento, né, foi falha de operação. Em resumo, mau uso. Oi? No linguajar mais corriqueiro, seria o que a gente chama de mau uso. Correto, mau uso. Tá. Pelo histórico que se tem da máquina, ela já apresentou essas falhas antes? Ela já tinha apresentado essas falhas antes? Olha, nos relatórios aí não tinha, nas informações contidas no portal, não tinha uma falha aparente, não, dessa falha. Tá, essas falhas, da forma que constam no relatório, se deu somente depois desses fatos, depois dessas datas aqui. Correto. Até porque quando a falha está ativa, assim que você liga a chave na partida ali, no primeiro contato, ela já aparece. Certo. Sem mais perguntas, Excelência. Rafael. Eu não tenho perguntas, Excelência. Seu Jefferson, eu queria só mais um esclarecimento. Pois não. O senhor disse ainda há pouco que esteve na máquina, fez uma verificação visual e que não se sentiu seguro para ligá-la, ok? Correto. E aí agora, falando com o doutor Tiago, o senhor disse que fez depois um parecer, mas com base, eu acho que o termo técnico é informações telemáticas, é isso? É tipo telemetria, né? Correto. Eu queria saber o seguinte, primeiro, para dar a garantia ou fazer os reparos, vamos admitir que tenha sido, por exemplo, vamos abstrair a causa, mas que o motor efetivamente tenha batido. O seu relatório, com base em dados de telemetria, seriam suficientes para
que a fabricante, a concessionária, bancasse isso como garantia? Não. Ou seria uma avaliação mais minuciosa? Não, na verdade, só pelos dados ali do relatório, ela já negaria a garantia, tá? Porque na primeira falha é recomendado ao operador a fazer a parada do equipamento e verificar o que está acontecendo. E tudo que aconteceu com o equipamento foi consequência da não parada da máquina após a falha apresentada. Entendi. Só mais uma coisa. Porque é um equipamento eletrônico, ele pode apresentar, por exemplo, um alerta momentâneo que depois, quando você reinicia o computador, ele para, não é correto? Correto. Mas eu liguei a máquina, operei de modo equivocado, ela vai me dar um alerta. Vai. Passo a operá-la do modo correto, certo? Correto. Aquele alerta fica registrado no sistema ou ele desaparece? Fica registrado como inativo. Que não há mais, é isso? Correto. Ou seja, fica um registro, olha, tivemos esse problema, mas ele não existe mais, mas houve. Correto. Tá bom, então. Doutores. Então, excelência. Sem pergunta. Sem perguntas, excelência. César, tenha um bom dia. Bom dia, obrigado. Tchau. Vamos dar uma pausa aqui, César. Senhor Deito, o senhor tem como chegar a câmera um pouquinho para a direita dela própria e o senhor se aproximar também? Ou então ficar de frente para ela? Tá bom assim? Um pouquinho mais próximo para a gente ouvir melhor. Pronto, perfeito. Me diga, por favor, seu nome completo, sua qualificação, CPF, endereço. Adeilton Pinto Abreu. CPF 981-765-28315. Endereço é Rua Bom Jesus. Não, atualizei. Rua São José, número 14. Qual a sua profissão? Sou operador de equipamentos. O senhor trabalha para que empresa? Tegram. Tegram? Isso, Tegram. Mas tem algum empregador mais específico? Não, é Tegram mesmo. Na sua carteira consta Tegram, é isso? Isso, Tegram. Perfeito. Tá. Desculpe, só repita seu nome. Adeilton. Adeilton Pinto Abreu. Tá. Senhor Adeilton, o senhor vai prestar depoimento sobre esse processo e precisa dizer a verdade sobre o que souber, ok? Sim. Pelo que responder por falso testemunho, tá? Ok. Me diga uma coisa. O senhor operou essa máquina que está tratada aqui no processo alguma vez? Sim. O senhor se recorda com quantas horas recebeu essa máquina? Não, isso eu não me recordo. Sabe quantas horas operou? Não entendi a pergunta. O senhor sabe por quantas horas operou essa máquina? Eu operei minha jornada de trabalho, que são 6 horas. Um dia apenas? São 6 horas. 6 horas que é meu turno, minha jornada, 6 horas. De Não, mas foi um único dia de trabalho que o senhor operou essa máquina? Sim, foi só essas 6 horas. Foi no seu turno que ela deu problema? Não foi no meu turno, não. Tá, mas eu vou repetir que eu não sei se o senhor entendeu. Em algum outro dia, o senhor já tinha operado essa máquina ou operou depois? Não, essa máquina não. Eu operei só no meu turno. Entendeu? Foi a única vez que eu operei ela. Não, mas deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Mas você está perguntando se eu já operei outras vezes essa máquina desse tipo? Isso. Já eu sou operador de máquina e já operei outras vezes essa mesma máquina, mas não essa que deu problema, mas o mesmo tipo já operei sim. Não. Eu estou perguntando desse objeto específico. Não é igual, não. É essa mesmo. Isso, tá. Entendi agora. Não, essa eu operei numa jornada de trabalho, 6 horas. Tá. Durante o seu turno ela deu problema? Não, negativo. Nenhum problema não apresentou. Ela deu algum alerta? Não. Ela tem um sistema de... Quando dá algum problema, ela faz o bip sonoro lá no painel de instrumentos, mas no meu turno eu não verifiquei em nenhum momento nenhum alarme. Quando os senhores começam a operar e ao final da operação, vocês têm que fazer um checklist, alguma coisa, não? Sim. Antes da operação e após a operação, a gente faz o checklist. Quando o senhor recebeu a máquina, havia alguma observação de defeito? Quando eu recebi a máquina,
Para mim, tudo normal. A única observação que eu fiz e que eu passei para o rapaz lá que estava comigo é que no painel de instrumento dela estava direto na câmera, que ela tem uma câmera traseira, entendeu? Aí eu passei para o rapaz, ó, checa aí com o pessoal que ela está só na câmera, porque assim, tanto faz a gente trasladar num sentido ou outro, ela estava só na câmera, entendeu? Foi a única observação que eu fiz. A única observação que para mim que apareceu. Tá. Mas isso o senhor anotou em algum relatório? Não, o senhor só avisou. Não, eu não anotei, porque o rapaz que estava comigo, que era o responsável para fazer as anotações, eu fui passado para ele. Quando o senhor recebeu a máquina e quando o senhor entregou, o senhor se recorda se todos os instrumentos, tanto digitais quanto analógicos, estavam funcionando, todos os mostradores, luz, etc., sinais sonoros? É como eu falei, no painel, como estava só na imagem da câmera, não teve como eu checar os outros instrumentos. Não tinha como ver, porque estava só na imagem da câmera, no painel. Mas eu não entendi. Lá deve ter pressão de óleo, RPM e tudo. Isso não funcionava? Não, não é que não funcionava. Não estava aparecendo para mim, porque só tinha no painel a imagem da câmera traseira. Então eu entendi. Então quer dizer que essas informações, elas são dadas na mesma tela que funciona a câmera, é isso? Isso. Não tem nenhum outro mostrador. É a mesma coisa que... A mesma tela, isso, a mesma tela. E quem é que alterna isso? Quem é que manda... agora eu quero ver o painel. Ele faz de tempos em tempos? Não. Como estava só na imagem da câmera, eu já operei a máquina desse tipo, que quando a gente desloca ela no sentido, ela entra a câmera. Quando você desloca ela no outro sentido, aí ela soma a imagem da câmera. Tipo assim, se eu deslocar com a roda guia para frente, ela vai me mostrar o painel normal, com todos os instrumentos, óleo do motor, óleo hidráulico e BFTedor. Se eu trasladar ela sentido trás, que é a ré, como a gente fala, ela entra a imagem da câmera automática, entendeu? Entendi. Mas no dia da sua operação, então, ela só ficava ré? Só ficava como se tivesse sentido ré. Aí eu falei pro rapaz que estava comigo recebendo a máquina, passa o pessoal da locadora que está só assim. Aí ele até falou com o carreteiro que deixou a máquina, não, isso aí eu não sei, tem que ser com o pessoal da locadora. Entendi. Então, só mais uma pergunta. Então, quer dizer que no dia do seu turno lá, o senhor operou só o que apareceu no painel para o senhor era só a câmera de ré? Isso, só a imagem da câmera. Tá bom. O senhor não ouviu nenhum sinal sonoro, não, né? Não ouvi, até porque esse bip sonoro ele é bem alto, a gente consegue ouvir. Para mim, não apresentou nenhum momento. Estava normal, fumaça estava normal? Tudo normal, tudo dentro normal. Depois que o senhor entregou a máquina ao final do seu turno, o senhor teve notícias dela? Sabe o que aconteceu? Não, porque pegou o turno do pessoal 19h30, aí eu fui para casa e a gente não fica mais. Quando eu fui para casa, só ficou o pessoal do turno seguinte. O senhor foi informado de quando ela apresentou o problema, não? Não. Ok. Doutor Rafael. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor Deilton. Bom dia, Rafael. Eu só queria saber quanto tempo faz que você trabalha com máquinas desse tipo? Eu aqui também já operei, Rafael? Incluindo também o tempo aqui que eu estou integrando também? Incluindo esse tempo? Sim, incluindo tudo. Incluindo já o tempo que eu estou aqui no Tegram, em torno de 13 anos. E então o senhor tem bastante experiência em operar esse tipo de máquina, igual que deu problema ou parecida com ela. Um pouquinho. E alguma outra vez, quando o senhor estava operando esse tipo de máquina, deu problema e deu esse alerta sonoro, alerta visual no painel, alguma outra vez? Sim, já aconteceu sim, operações que quando apresenta alguma normalidade, automático dá o bip sonoro e aparece lá a simbologia no painel, para a gente identificar. E qual que é o procedimento que o senhor adota quando isso acontece? A gente para de imediato o equipamento, a gente para de imediato e chama a chefia imediata para acionar a manutenção, para ver o que está acontecendo com o equipamento. Tá, então deu alerta, parou a máquina, o senhor não usa mais de jeito nenhum. Isso, tem que parar a máquina, parar o equipamento para checar o que está acontecendo. Tá ótimo, senhor Deilton. Excelência, é só isso. Ok.
Doutor Tiago, algum questionamento? Sim, Excelência. Sr. Adeilton, o senhor falou que trabalhou nela no seu turno. Qual foi os horários do seu turno? O meu turno é de 13h30 a 19h30. Certo. Outra coisa, com relação à questão de... O senhor disse que a única informação que foi passada foi a questão do painel, né? O senhor tem conhecimento se esse tipo de painel a gente consegue ativar ou desativar a câmera? Eu creio que sim, eu creio que essas máquinas são umas aí mais novas, são bem modernas, eu creio que sim. Não, a pergunta é relativa a essa máquina. Se essa máquina, se o senhor não souber, não precisa responder. Sim. Ela pode desativar, essa máquina específica, ela pode desativar ou não, é simples. Essa escavadeira específica, essa lá que a gente trabalhou. Essa que o senhor operou, Essa. Eu não sei se ela tinha esse dispositivo de acionar e desacionar a câmera. Essa eu não sei se tinha. Mas tem outras máquinas mais modernas que tem essa função já. Tá. O senhor lembra se ela tinha algum trincado no vidro dela ou alguém fez menção que tinha trincado o vidro, alguma coisa nesse sentido? Não. O vidro estava trincado? Não, quando eu recebi, ela não estava trincada. Não, né? Não. Outra coisa, o senhor estava presente quando essa máquina foi entregue pela empresa KB? Sim, eu que recebi ela, eu queria tirar ela da carreta. Como é que ela estava? Não, normal. Ela apresentou alguma falha? Não, a única observação que eu fiz, como eu já falei e repito, a única observação que eu fiz lá foi do painel que só estava na imagem da câmera. Ok. Aí, assim, então, quando do recebimento dela, o senhor não identificou nenhuma falha. Durante a operação dela, o senhor já falou, não identificou nenhuma falha. E o senhor acompanhou a entrega, o momento em que ela saiu lá do pátio da Tegram? Não, esse aí já foi em outro turno, eu não estava presente. Tá certo. Para fazer a operação, para operar esse tipo de máquina, é necessário algum tipo de curso, algum tipo de formação? Sim, tem que ter o curso. O senhor teve esse curso? Sim, tem sim. O senhor fez esse curso em que ano? Eu não me recordo o ano, assim, do certificado. Não me recordo o ano. Tá, e o senhor lembra a última vez que o senhor fez algum curso de reciclagem? O curso de reciclagem, eu não estou lembrado a última vez que eu fiz agora, no momento, mas a gente sempre faz aqui no Tegram. Tá bom. Sem perguntas. Ok. Sem mais perguntas, encerra esse depoimento. Obrigado, senhor Adeilton. Tenha um bom dia. Chame o seu colega, por favor. Ok, só um minuto. Pode como é o seu nome? Fabrício. Fabrício? Fabrício, se aproxime mais um pouquinho, por favor, que a gente não está conseguindo ouvir. Vamos lá. Diga seu nome completo, profissão, CPF, endereço, estado civil. Fabrício Abelha de Souza. 5050 11 27372. Divorciado. O senhor mora onde e profissão? Sou operador de máquina. Sou Luiz Maranhão. Patrax 5. Tá. Seu Fabrício, vamos fazer o seguinte, se aproxime um pouco mais, o senhor pode olhar para baixo, que a câmera capta mais embaixo a sua imagem, aí fica mais fácil para ouvir. Seu Fabrício, o senhor trabalha para qual empresa? Tegram. Tegram? O senhor é companheiro de trabalho do senhor Adeilton? Positivo. Ok. O senhor vai prestar depoimento como testemunha, tá? E tem o compromisso de dizer a verdade sob pena de responder por falso testemunho, ok? Ok. Se eu souber, o senhor responde. Se não souber, não sei, não lembro, ok? Ok. E diga uma coisa, o senhor operou alguma vez essa máquina, especificamente essa máquina que é tratada do processo? Já operei, já. Essa não é igual, é exatamente essa. Já operei. O senhor lembra quantas vezes?
Aqui todo ano a gente opera essa máquina aqui, todo ano. Quando tem todo ano a gente opera ela. Não, veja só. O senhor compreendeu a pergunta? Não é uma máquina semelhante, não é esse modelo, é exatamente a mesma máquina. Positivo. Então o senhor trabalhou vários dias com ela? Não. Não, eu não entendi. Então me expliquei, eu não estou entendendo. Eu quero saber se o senhor trabalhou mais de uma vez com essa máquina, ou alguma vez. Não, eu já trabalhei com essa máquina mesmo, eu trabalhei nesse dia, nesse meu turno, da 19h30 a 1h30. O senhor recebeu o turno de quem? Adeilton. Ah, tá. Então, este equipamento específico, o senhor pilotou apenas num turno? Positivo. No meu turno. Durante o seu turno, ela apresentou algum problema? Não. Fiz Tudo normal. perfeitamente? Positivo. Recebi a máquina, fiz meu checklist, trabalhei mais 6 horas e passei o turno para outra pessoa. Quando o seu Adailton passou o turno para o senhor e entregou a máquina, ele relatou algum tipo de problema, alguma avaria, algum problema, algum alerta, algum bip? Não. Nada? Nada. Tudo, nem verbalmente, nem por escrito? Só o painel de instrumento. Estava só na câmara, só isso, mas o resto... Seu Fabrício, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Nós estamos numa audiência virtual, mas isso não exime a parte e a testemunha de uma série de consequências. O senhor acabou de me dizer que não havia problema algum. Aí o senhor olhou para cima, olhou para baixo, o senhor está com o celular na mão? Que é o celular. Tem alguém na sala com o senhor? Não. Qual era o problema no painel? Eu estava só na câmera, o painel. Mas o senhor acabou de dizer que não tinha problema algum. Não, o painel de instrumento. Painel de instrumento. Como é que estava o painel de instrumento? Não, eu só estava na câmera ali, só na câmera. E o que isso significa? Não, porque quando dá ré, ficava só na câmera, isso aí, mas está normal. Só isso. E quando o senhor ia para frente, o painel aparecia? De ré, só na ré. Ok. E quando o senhor ia à frente? À frente? Isso. Ela só na ré. Ok. E quando o senhor ia à frente, o que acontecia? Normal. Quando o senhor colocava a roda guia para frente, o painel funcionava normal? Só na câmera, o painel, só na câmera. Para frente e para trás só aparecia a câmera? Câmera. E como é que o senhor tinha condições de saber que não havia um outro problema mais grave? Geralmente, quando tem algum problema, tem um alarme. Tá? Geralmente, ela apita alguma coisa a máquina. Tá. Então, aparentemente, tem que dar alguma coisa, tem um bip lá, alguma coisa que aciona. O senhor falou que fez um checklist quando recebeu a máquina. O senhor anotou isso? Positivo. O senhor anotou? O senhor colocou o que lá? Geralmente, quando é passado um checklist, que a pessoa já passa o problema, a gente só faz fazer uma observação. O turno anterior já foi identificado, né? O que tinha. Sim, mas é isso que eu estou perguntando. O seu colega que estava no seu Adailton, ele anotou isso e o senhor anotou também? Certo. É isso? Sim. Quando o senhor passou para o outro operador, como se chama o outro? João. O senhor relatou para o João que a máquina estava com o painel com problema? João, sim. Isso tudo é feito por escrito? Positivo. Depois do seu turno, o senhor teve mais algum contato com essa máquina? Sabe o que aconteceu com ela? Não, passei meu turno. Ela não apitou, não fez nada? Não. Se apitar, tem que parar, né? O procedimento é esse. Entendi.
Só mais uma coisa. Todos esses recebimentos de um operador, o seu Adailton acabou o turno dele. Quando ele passa para o senhor, ele faz um relatório escrito e o senhor faz um relatório escrito do que recebeu, é isso? Preenche um campo, marca alguma coisa? Tem que fazer o checklist. Ele faz o dele, a gente faz o nosso. E vocês entregam esse documento para quem? Geralmente fica lá na máquina, o pessoal do lote pega. Eu creio que seja assim, o pessoal do lote pega. Fica lá tudo na máquina, o checklist que a gente faz. Ok. Doutor Rafael. Obrigado, excelência. Bom dia, senhor Fabrício. Bom dia. Eu só quero saber do senhor, quanto tempo faz que o senhor é operador de máquina? 14 anos, operador de máquina. E o senhor tem bastante experiência, então, com esse tipo de máquina, como essa aí que deu problema? Positivo. Alguma outra vez, uma máquina que o senhor estava operando deu problema e teve esse alarme sonoro? Não. Porque, geralmente, quando a gente está operando, se der algum alarme, o procedimento é parar, né? Então, todo mundo já é ciente. A gente não pode continuar uma tarefa se acionar lá acionar, né? Aí tem que parar. Ok, então nesse caso, se a máquina tivesse emitido um sinal sonoro, tivesse feito o alarme, o senhor teria parado na hora? Tem que parar. É só isso. Obrigado, senhor Fabrício. Obrigado. Doutor Tiago. Não, seu Fabrício, só mais um pouquinho. Seu Fabrício, o senhor me falou para o juiz logo no começo que o seu turno começou 7h30 da noite e foi até que horas? Nosso turno é das 19h30 a 1h30. A 1h30 da manhã, não é isso? Isso, nesse dia específico dessa máquina, esse turno aqui de 19h30, foi do sábado ou do domingo? Só para mim me identificar aqui no tempo. Não lembro. Não lembro se era sábado ou domingo. Tá. O senhor pegou o turno do Adailton, não é isso? É. E o senhor entregou o turno para quem? O senhor lembra? João Meirelles. João, certo. Outra coisa. O senhor identificou alguma avaria no vidro da cabine da máquina? Não. Algum trincado, algum rachado do vidro? Não, né? Não. Tá. O senhor falou também para o juiz que trabalha na operação de máquina há 14 anos. O senhor sabe me dizer a última vez que o senhor fez um curso de reciclagem? Reciclagem faz aqui direto no Integrão. A última vez? Qual foi o último? Quando foi o último? Eu não lembro, mas todo ano a gente faz nossa reciclagem aqui. A reciclagem aqui é direto na empresa. Tá. Sem mais perguntas, excelência. Ok. Sem mais perguntas, encerra-se o depoimento do testemunha Fabrício. Obrigado, seu Fabrício. Chame o seu João, tá? É seu João, doutor? Estou preso. Isso, excelência. Pode dar um pausa, César. E o próximo eu sou o João. Mais um pouquinho. Está no meio. Aí, perfeito. Pronto. Me diga seu nome completo, por favor. João Francisco Meireles Barros. Sua profissão, endereço, estado civil, CPF. Operador de equipamento, sou casado. CPF 840 698 056. Tá. Pode se aproximar um pouquinho assim para a gente ouvir o senhor melhor. Seu João, o senhor vai prestar depoimento como testemunha, tá? Uhum. E aí o senhor precisa falar a verdade sobre o que souber para não responder por falso testemunho, ok? Vamos lá. O senhor, no dia o senhor trabalhou já com essa máquina alguma vez? Essa é específica, não é uma igual. É essa daqui que está tratada no processo? Só essa vez. Só esse único turno. O senhor recebeu a máquina de quem? De Fabrício. Quando o senhor recebeu do seu Fabrício, ela apresentava algum problema? O problema é que
mostrava era só a questão do painel, né? Que ela não abria as informações, não me mostrava a questão de combustível, nível de óleo, essas coisas, só aparecia para minha câmera. Tanto para frente quanto para ré. Isso. Tanto fazendo movimento para frente ou para trás, ela só me mostrava a imagem da câmera. O seu Fabrício, quando entregou o equipamento para o senhor, ele relatou? Foi relatado desde quando a gente recebeu esse equipamento, que ele estava com problema. Mas esse relato é feito por escrito ou é verbalmente? Foi passado de operador para operador, que ela estava com essa situação. Mas isso não é escrito? Esse checklist não é escrito? A gente faz escrito. Agora, depois eu não me recordo se eu coloquei no checklist. Só um pouquinho. Tem alguma microfonia. Pode continuar. Isso. Foi passado verbalmente que ela estava apresentando esse problema, né? Tanto fazendo movimento, tanto para ir para frente ou para trás, ela só aparecia a imagem da câmera. Entendi. Então, durante toda a operação foi assim? Sim. Mas isso não recomendaria parar a máquina? Não, porque ela não estava apresentando, não estava me alarmando nada, né? Então, já peguei o turno, ela já tinha rodado 2 turnos, e eu peguei o turno ela rodando dessa forma. Me diga uma coisa, quando esses equipamentos grandes, quando o senhor gira a chave para acender o painel, né, eu presumo que o senhor vira a chave, não é de uma vez, você tem que deixa fazer a leitura do painel primeiro, para depois... Quando o senhor gira a chave assim, ela dá algum bip indicando assim, ó, estou pronta para ser ligada? Sim. Ela dá isso? Isso. Ela deu nesse dia? Sim. Ela fez mais algum alarme sonoro? Não. Nenhum? Nenhum. Só na hora de ligar? Isso. Quando o senhor passou o turno, o senhor escreveu isso num papel também, num formulário que vocês têm? Essa questão do painel ou do BIP? As duas coisas. Não, a questão do painel, eu não me recordo se eu coloquei, mas a informação verbal foi passada. Mas qual é o procedimento? Quando o senhor recebe a máquina, o senhor não tem que escrever um relatóriozinho, nem que seja simplificado? Sim, é como eu estou lhe falando, eu não me recordo se eu coloquei no checklist, mas foi passado verbalmente que a máquina estava apresentando esse problema. Tá, mas o senhor se lembra de ter feito o checklist quando recebeu e quando entregou, isso que o senhor fez? O checklist é feito quando recebe, quando eu vou iniciar o turno. E quando entrega para o outro? Isso, feito visualmente, porque só tem um campo de checklist. Cada turno tem um campo. O senhor sabe no turno de quem a máquina parou de operar? No meu turno. Ah, foi no seu? No meu turno. Com quantas horas de turno? Doutor, acho que por volta mais ou menos de 4 horas e meia, mais ou menos. O que aconteceu? Doutor, eu estava trabalhando numa parte um pouco mais baixa, né? E eu percebi que o ar-condicionado dela estava um pouco fraco, esquentando um pouco, né? Uhum. Então eu passei o rádio para o responsável, o encarregado, que eu ia parar um pouco ela para me jatear radiador e condensador do ar-condicionado. Para o senhor fazer o quê? Eu ia jatear. O que é isso? Jateamento no equipamento, jatear. Jogar uma água? Não, ar comprimido. Ah, tá. Para tirar o excesso de pó. Então eu fiz isso, jateei a colmeia do radiador e do condensador do ar-condicionado. E em seguida comecei a operação novamente, normalizou o ar-condicionado. Então, depois de um tempo de operação, o meu companheiro me chamou que estava sentindo um cheiro de óleo, né? Foi quando eu parei o equipamento, para verificar o que estava acontecendo. Sim. Aí foi que ficou que estava tendo um vazamento de óleo. Tu sabe dizer em que parte do motor? Era a hora do motor, agora de que parte era eu não identifiquei. Tá, e o que aconteceu? Aí foi que a gente retirou o equipamento de dentro do armazém para o pessoal retirar o excesso de óleo que estava lá em cima do produto. Tá, e o que foi feito com o equipamento? Ele foi colocado, ficou do lado lá, aguardando
a manutenção. E o senhor sabe o que se passou? Aí o senhor passou a operar um outro equipamento ou o seu turno acabou ali? Não, aí na sequência eu finalizei o meu horário. Eu operei um outro equipamento, mas meu horário finalizou, ela ficou parada, até o responsável vir olhar o equipamento. O senhor estava no momento em que algum técnico foi olhar o que tinha acontecido? Não. O senhor sabe o que se passou depois que o senhor entregou a máquina, depois do vazamento de óleo? Não. Não sabe mais nada? Não, só fiquei sabendo que a máquina tinha derramado óleo, tinha vazado bastante óleo. Me diga uma coisa, se o painel tivesse funcionando, esse vazamento de óleo teria sido indicado? Com certeza. Com certeza? Com certeza, porque na verdade era para mostrar, né? Sim. Porque qualquer anomalia no equipamento, ela vai mostrar no painel para a gente ali, ela vai alarmar alguma coisa. Então daria um bip, um alarme sonoro. Mostrava a simbologia lá do que seria o problema, se era problema no motor, se era filtro, alguma coisa ela ia ter que alarmar. E acenderia uma luz também, uma luz de alerta. Com certeza. Mas isso não aconteceu. Tá. Então, para finalizar, o senhor disse que parou o equipamento porque alguém avisou que estava vazando óleo, é isso? Isso. Havia excesso de fumaça, alguma coisa? Não, era só óleo vazando. Até quando eu parei, não havia. Depois que o senhor parou, o senhor não voltou a ligar a máquina? Não, eu tive que ligar ela para me retirar de dentro do armazém. Não, ok, mas depois que o senhor detectou o problema, tirou, fez o jateamento, você não ligou mais? Não, eu fiz o jateamento, liguei a máquina para trabalhar novamente. Sim. Depois que eu comecei a trabalhar, foi que ela apresentou esse vazamento. O senhor tem ideia de quanto tempo foi? Eu trabalhei? Mais ou menos de 4 a 4h30, mais ou menos. Não. Entre o jateamento e parar de vez. Parei de ver, acho que depois de 1h30, mais ou menos. 1h30, 1 hora trabalhando. Bom, mas eu não entendi. Se o senhor falou que trabalhou 4h30, ela apresentou o problema no ar-condicionado, o senhor corrigiu, jateou, e mais 1h30? Sim, depois que eu jateei a máquina, eu voltei a trabalhar novamente com ela. Ok. Depois que eu jateei, porque ela tinha apresentado para mim só o problema no ar-condicionado. Tá, depois que o senhor jateou, o senhor voltou a funcionar quanto tempo até que começou a vazar óleo? Quando foi percebido que ela estava vazando óleo, que o companheiro me acionou, acho que eu operei mais ou menos de 1 hora a 1h30. Ok. O senhor sabe o que aconteceu depois com essa máquina? Depois que eu parei ela, aí foi aguardar para chegar o pessoal da mecânica para verificar o que tinha acontecido. Ela foi consertada lá mesmo? Eu creio, não tenho certeza se ela foi consertada lá, mas ela foi removida de lá. Entendi. O senhor alguma vez voltou a operar essa máquina depois disso? Não. O senhor sabe qual foi o resultado final? Se ela estragou o motor? Qual foi o que foi necessário fazer? Não. Não, né? Tá bom. Doutor Rafael. Obrigado, excelência. Bom dia, seu João. Bom dia. Seu João, eu queria saber do senhor quanto tempo faz que o senhor é operador de máquina? Eu trabalho com máquina desde 2006. Desde 2006. Então, o senhor tem bastante experiência com máquina parecida com essa que o senhor estava operando naquele dia? Tem, sim. Alguma vez, nesses anos todos que o senhor trabalhou, essas máquinas deram problema? De vez em quando apresenta, né, algum problema, de vez em quando. E quando dá problema, o que acontece? Ela indica para a gente no painel, né? Dá um alerta para a gente de que alguma coisa está errada. E aí, qual que é o procedimento? Parar o equipamento. Parar o equipamento. Isso. É só isso, excelência. Ok. Doutor Tiago. Excelência, eu queria só deixar claro, só para algumas perguntas aqui para o seu João. Seu João, qual é especificamente o horário do seu turno? O senhor pega que horas e entrega que horas? Esse horário estava de 1h30 às 7h30 da manhã. 1h30 às 7h30, ok. Como é o ambiente de trabalho? Onde é que essa máquina estava trabalhando? Era dentro de um silo, era?
é que funciona? Dentro do armazém. Dentro do armazém. Em cima de que tipo de material? Farelo de soja. Farelo de soja. Esse farelo de soja é o farelo que vem, que vai para o porto, para exportar, não é isso? Isso. Tá. Então, o senhor estava trabalhando em cima desse farelo de soja, né? Que é um farelo de soja destinado para exportação. É isso? Sim. Certo. O senhor disse que no momento do seu turno houve um vazamento de óleo, né? E que vazou bastante óleo. Esse óleo que foi vazado, vazou em cima desse farelo, não é isso? Certo, sim. Tá. O senhor sabe me dizer se esse farelo ele foi junto para exportação ou teve a remoção dessa parte que foi... Doutor, mas aí não é pertinente ao processo, aí não é nem a função dele. Aí é problema da companhia com quem vai comprar, né? Nós não podemos... Tá, excelência, mas porque... Mas ele pode se comprometer com isso, ele não... Tudo bem, excelência, mas por que eu estou levantando essa questão? Porque um contrato desse de exportação, ele é um contrato com valor muito maior do que o valor da máquina em si. Então, o fato da empresa assumir a responsabilidade pelo vazamento deste óleo e cobrir uma franquia de seguro, ou até mesmo cobrir o dano material da máquina, ela assume a responsabilidade perante essa operação e isso impacta no contrato dela junto com... Não, doutor, mas essas questões serão dirimidas no julgamento. Eu digo assim, especificamente em relação à testemunha, não é pertinente a pergunta, é isso que eu estou dizendo, entendeu? Tudo bem, excelência, tudo bem. Então, eu queria só para finalizar, seu João, qual foi, o senhor lembra a última vez que o senhor fez algum curso de reciclagem? A gente sempre faz, agora eu não estou me recordando o período. Tá, depois dessa ocasião da máquina, houve algum curso de reciclagem? Ainda não. Tá, tudo bem, sem perguntas, excelência. Ok. Tá, seu João, o senhor está liberado, viu? Muito obrigado. Ok, obrigado. Obrigado. César, pode continuar a gravação. Doutores, encerrada então a instrução processual, algum requerimento? Da nossa parte, não, excelência. Prazo para ligações finais. Perfeito. Então, Exato. encerrada a instrução, sem outros requerimentos, fica deferido o prazo para alegações finais, a iniciar pela autora a partir de amanhã. Concordam? É isso? Amanhã é sexta? Isso, excelência. Amanhã é sexta. E assim, se os senhores entabularem algum acordo, eu fico mais alguns dias aqui, basta peticionar, entrar em contato com a secretaria que a gente examina. Tá, deixar consignado que a parte autora tem interesse de alguma proposta de acordo por parte da demandada. Tá, doutor Tiago, mas só para facilitar a vida do doutor Rafael, porque eu não sei se ele tem alçada, qual seria? Pode levar lá para a empresa e a empresa, de repente, ela avalia. Tá, doutor Rafael, que assim, exatamente também tenho que olhar aqui a questão dos orçamentos, conversar com o seu Bruno, mas eu posso me comprometer a entrar em contato com o senhor, por e-mail, ou por telefone, ou por WhatsApp, e a gente tentar encabeçar um acordo. Eu agora, doutor. O meu e-mail consta do timbre, do meu escritório. No site o senhor acha fácil também, tem o meu número de telefone. E porque é isso, realmente a postura hoje da empresa não há uma proposta de acordo. Mas, claro, se o senhor me apresentando um número, evidentemente eu levo para a empresa. Tá, só mais uma pergunta. A relação comercial ainda existe? Eu não tenho conhecimento. Não, com a corredor logístico não existe nenhum equipamento da empresa lá. Tem uma oportunidade de restabelecer. Com certeza. Quem sabe? Então, bom dia, uma boa sorte a todos. Obrigado. Obrigado, excelência, um bom dia. Tchau.